Olá, eu sou William Andrade, sou artista e arte educador e venho na Web TV Participativa da Prefeitura de Araraquara através do edital Cultura em Rede da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundarte da Prefeitura de Araraquara. Eu apresento para vocês hoje a oficina Borda Nerd Longe Mais Juntos. Essa oficina é uma oficina de introdução ao bordado através do mundo do videogame, tendo como base a frase Longe Mais Juntos. A gente vai fazer esse bordado, em que a gente vai usar personagens conhecidos de videogame, com itens acrescentados necessários à pandemia, como máscaras, álcool gel, isolamento social e lavar as mãos. Essa oficina tem como base a ideia de misturar duas coisas que têm como base a mesma estrutura. Tanto o bordado quanto o videogame tem como base um quadrado. No caso do bordado, a gente tem o ponto. E no videogame, nos videogames clássicos dos anos 80, que é a inspiração dessa oficina, a gente tem o pixel. Essa oficina, então, pretende que a gente possa unir dois universos que não necessariamente são conectados, mas falam sobre tradição e sobre partilhar. As pessoas aprendem normalmente a bordar através de avós e mães ensinando, enquanto muitas pessoas aprendem a gostar de videogames através de irmãos, pais, hoje em dia nós fazemos os seus 30, 40, que gostam de videogame. Então são duas coisas que têm uma certa tradição e uma certa época que se unem para falar um pouquinho nessa oficina. É um padrão simples que vai ajudar vocês a entenderem o básico do bordado, ok? E a arte do bordado dialoga totalmente com o que a gente precisa fazer agora. Através da arte, a gente vai manter nossa sanidade mental dentro desse isolamento e ocupar a cabeça. Porque não tem nada mais gostoso do que fazer um bordado. E para esse bordado, você vai precisar Etamine. O padrão do bordado, queridinho. Tá disponível online, viu? Agulha de bordado. Depois eu explico melhor sobre ela. Tesoura. Linha para bordado nas cores necessárias. Tem branco, vermelho, mostarda e azul. Pode usar linha de meada. Eu não tinha, então eu usei o que tinha em casa. Lápis escrever. Canetinha hidrocor. Olha que cores bonitas. Linha de costura. Ups. Alfinete. Au. Ferro. Ai, quem deixou isso ligado? E muita paciência. Esse é o padrão, ok? O link está disponível aqui na tela. O padrão mostra pra gente exatamente o que a gente vai fazer no nosso bordado. Vocês podem reparar que ele é dividido de 10 em 10. E nele a gente tem o tamanho do bordado perfeito. São 120 pontos na horizontal e 50 na vertical. E esses triângulos marcam o meio, que é uma forma que algumas bordadeiras usam para poder anotar mais ou menos o seu bordado. Tudo bem? E como está dividido de 10 em 10, a gente consegue se guiar mais fácil. Esse é o tecido que a gente vai usar, se chama Etamine. É um tecido específico para bordado. O Etamine é constituído de dois tipos de trama. A gente tem a trama vertical e a trama horizontal. E no encontro dessas tramas tem 4 pontinhos que definem o nosso ponto, tá? Ó, tô erguendo aqui com a agulha. A gente tá vendo aqui a trama horizontal e a trama vertical. E nisso eu tenho meus pontinhos. Eu tô usando canetinha para poder marcar. E a gente tem os nossos pontos do bordado definidos e marcadinhos. E assim mais ou menos fica quando a gente borda.
Novamente, nosso bordado tem 50 pontos de altura por 120 de largura. A gente pega o nosso tecido e vai começar a marcar. Encontramos o primeiro ponto e a partir dele começamos a contar. Fez 10, eu anoto com o lápis. Fiquem tranquilos que com água e sabão isso sai tranquilamente. Outra maneira é usar um alfinete para poder marcar, preferencialmente um alfinete de cabeça de vidro ou de plástico. Eu posso também marcar e conferir. Tem 10. Venho, eu enfio um pouco o lápis para poder saber exatamente o tamanho do ponto. É uma maneira de eu não me perder, eu sou meio atrapalhado. Marcado 10. Vejam, eu realmente deixo o lápis entrar no buraquinho da trama do Etamine. E sigo contando eles. Marquei. E agora tá tudo marcado, eu só vou continuar fazendo. 50. É bom deixar uma margenzinha. Encontro o primeiro ponto, depois o corte e vou contando. Está marcado os 10, eu posso voltar conferindo. Marco o meio normalmente para não me perder e sigo medindo de 10 em 10. É importante deixar uma certa margem depois do nosso tamanho, porque é comum o tecido desfiar. Eu não coloquei muito porque eu não tinha um espaço muito grande de tecido. Siga a trama, essa é a forma correta de cortar o tecido. Com paciência e uma tesoura bem afiada. Então você segue cortando no tamanho necessário. Sempre seguindo as linhas da trama. Deixei uma margem e vou deixar uma margem também embaixo. E sigo cortando com calma. Como eu gostaria de fazer tão rápido quanto esse vídeo, que está bem acelerado. Feito isso, nosso tecido está marcado. Ele está marcado de 10 em 10 pontos. Como uma forma da gente não se perder e ficar mais fácil, a gente vai usar linha de costura para poder alinhavar e redefinir cada um dos 10 pontos nessa trama do tecido, tanto horizontal quanto vertical. A gente usa a linha de costura porque ela tem uma textura diferente da linha que a gente vai usar para bordar. Eu tiro os alfinetes porque eu sou atrapalhado e sempre me machuco, tá? Mas você não precisa tirar. E eu sigo alinhavando na horizontal e na vertical. Não tem muito segredo. Parece um trabalho extra e desnecessário, mas fazer isso ganha muito tempo. Se tem uma coisa que eu detestava quando eu comecei a bordar, me perder nos pontos, coisa que eu faço até hoje. Feito isso, tem 10 pontos marcadinhos, a gente faz tudo isso na horizontal e na vertical.
E assim fica. Assim como o padrão. E eu sei exatamente onde estão os pontos. Esses são os padrões pensados, todos vão estar disponíveis. E são todas as recomendações da OMS em relação ao combate ao Covid. O Mário com máscara, o Luigi com álcool gel, o Toad lavando as mãos e a Peach com isolamento social. E a frase que nos guia: estamos longe, mas juntos. Essa marcação serve então para saber exatamente onde os pontos estão. E assim eu sei como marcar sem me perder tanto. 30 pontos aqui, eu sei que estão marcados. Então, na segunda linha, eu sei que tem 10. O terceiro ponto, eu começo a marcar. E vou marcando, tranquilamente, na diagonal, assim como um ponto. Na técnica tradicional, se usam canetinhas tipo Faber ou Maripel. Então, você encostou e ela já forma na trama do tecido. Essa canetinha não me permitia isso. Então eu vou seguindo. Caso você erre, para isso serve a canetinha preta. Você marca esse ponto e você sabe que ele não é para ser usado. E eu vou continuando marcando. Caso eu me confunda, eu faço o cruzado típico da linha. E eu sei que eu não vou me confundir, né? Não precisam se preocupar, isso sai realmente como uma noite de água e sabão. Deixa de molho e ele sai certinho. E eu vou marcando o tecido tranquilamente. Feito isso, está tudo marcado e a gente tem nosso bordado. A gente vai usar essa agulha de bordado. Ela é uma agulha específica, não me pergunte o tamanho, isso é herança da minha mãe. E se você reparar, ela tem a ponta arredondada. Eu estou usando linha Clea de crochê, porque eu não tinha linha de meada nas cores corretas e eu não queria ficar saindo para fazer compra desnecessária nesse momento. Tem azul, mostarda, vermelho e branco, que são as cores necessárias para o bordado. Passo a linha na agulha. O tamanho máximo é o antebraço. E eu começo a bordar. O bordado sempre vai ter essa estrutura. Ele vai ser na diagonal na frente e reto atrás. Não adianta ter pressa. Você deve fazer com calma. Infelizmente, a linha não deu nenhum nó enquanto eu gravava. Porque seria bom mostrar para vocês como lidar com esse tipo de nó. Mas caso sua linha dê nó, siga com paciência. Mas, mantendo a linha no tamanho do seu antebraço, essa chance raramente acontece. E sempre assim, na frente na diagonal, atrás reto. Atrás, a gente consegue ver exatamente como está. Ele está reto, enquanto na frente está na diagonal. E agora eu volto cruzando isso.
assim a gente segue fazendo até terminar a primeira carreira do nosso bordado. Feito isso, a gente vai descer um ponto. A gente vai seguir reto atrás e vir um ponto para baixo. Com calma, a gente consegue fazer isso. E lembrando, o máximo possível de vezes, reto atrás, na diagonal na frente. E a gente vai fazendo, tudo bem? E agora eu volto cruzando esses pontos. Para subir, é só subir reto. E tá feito isso daqui, a escadinha está feita. A forma como a gente vai fazer vai depender de vocês, tá? Agora, na preguiça, eu vou lá e dou um pulo, para poder mostrar de novo para vocês. Mas não se preocupem tanto com o fundo. Esse tecido bordado vai ser aplicado em alguma coisa, a gente pode colocar no porta-retrato, colocar um tecido atrás. Não se preocupem tanto com o verso. Se preocupem em se divertir fazendo bordado e aprender com isso. O primeiro bordado que eu fiz não foi com verso perfeito. E até hoje eu chamo meus versos de meia invertida. Bordado de meia, sabe? Quando você veste a meia ao contrário. Exatamente assim. Fiz todo o azul, vim descendo fazendo isso e agora faltam alguns pontinhos aqui. A linha não está muito comprida, tente não chegar tanto nesse tamanho. No máximo uns 3 dedos assim para você poder arrematar. Virou, atrás reparem, a maioria dos pontos está reto atrás. Por mais que eu tenha alguns pontos tortos, mas isso ajuda a gente assim localizar na hora de colocar as outras cores, tá? Feito isso, finalizo. Viro atrás, passo por baixo de um ponto, formo uma argola, passo a agulha por dentro e puxo. Eu posso fazer isso 2 vezes, tá? Inclusive, eu fiz. Muita gente chamaria isso de um acabamento mal feito, mas eu acho que para o que a gente precisa está ótimo. Cortou e acabou. Pelo menos essa cor. Feito isso, a gente vai decidir para onde a gente vai. Eu normalmente começo com as cores que tem menos, então eu vou para a cor da pele, que é esse mostarda. Eu começo no ponto do canto do olho, já faço e sigo para a parte de cima do olho. Reparem que nessa parte eu não me importo tanto com o verso. Afinal de contas, isso não é um bordado pensado, isso é um sprite de um jogo, isso é a base de um jogo onde ele é construído. Então a gente segue fazendo, mas sempre tentando ao máximo lembrar que o ponto deve ser diagonal na frente e reto atrás. Precisa ser assim todas as vezes? Não precisa. Feito isso, a gente volta cruzando normalmente, tentando seguir ao máximo a lógica que eu tenho falado o tempo todo. Diagonal na frente, reto atrás. Quando não for possível, sigam fazendo, que o importante é se divertir. Finalizei isso, agora eu vou voltar. Eu pulo atrás sem problema nenhum
e vou cruzando o resto. Tem um ponto isolado, nesse momento que eu falo, divirtam-se, pulem e esqueçam o verso. Arremato o mostarda, corto e vamos para o vermelho. E agora é só fazer o branco. Finalizei o branco, finalizei todas as cores, agora a gente vai para as letras. Elas não são difíceis se a gente começar a pensar na lógica que elas são feitas. E é aqui eu vou falar para vocês algumas dicas que eu posso dar para vocês. O azul eu comecei por baixo, fiz toda essa carreira, parei. Voltei cruzando, subi uma linha e fiz até o fim. Depois, na hora, eu vou voltar fechando todos esses pontos da haste do L. Eu comecei o A por baixo, subi, fiz aqui, subi de novo, segui todo isso daqui, desci, cruzei, voltei. Feito isso, eu cruzei as linhas voltando, subi cruzando, subi mais uma linha cruzando e fiz todo o entorno aqui. Esse ponto eu fiz e voltei num só para poder já fazer. Mesma coisa aqui. Eu desci e já cruzei. Eu comecei o S aqui, desci um ponto, vim pra cá, subi um ponto, fiz tudo aqui, subi outro ponto, deixei um ponto vazio, isso é importante, fiz essa carreira, subi uma linha, fiz essa carreira, subi outro, pulei um ponto, vim, pulei outro ponto ali e vim aqui, ok? Agora eu volto fechando. E os pontos que eu pulei normalmente são os pontos que eu consigo voltar para a linha de cima, cruzar e continuar fazendo o padrão com o verso praticamente perfeito. Se você não conseguir, não tem problema. Eu falo que bordado e ponto cruz principalmente é um quebra-cabeça. E é saber onde as peças, como esses pontos que ficam vazios e você cruza imediatamente, se encaixam para ajudar você. O J eu já fiz diferente. Eu já desci e cruzei esse ponto que eu deixaria vazio. Não é um problema, é só a forma de você entender e como isso se adequa ao momento que você está fazendo. E depende também da minha paciência, para ser bem sincero.
Eu sigo fazendo e vou fechando. O G, reparem, eu comecei pelo meio. E esse é o ponto que me ajuda. Eu desci até aqui. Esse é o ponto importante. São 2 pontos extremamente importantes. Eu voltei cruzando esse ponto e aí eu fecho. Depois é só voltar cruzando os pontos que ficaram em abertos, que normalmente ajudam a quebrar e continuar o padrão. E, como num passe de mágica e algumas horas de bastante trabalho, isso é uma coisa que você tem que levar em consideração ao fazer um bordado, o bordado exige tempo, a gente tem aqui o resultado. O fundo não está perfeito, mas através disso a gente pode aprender. O primeiro bordado que eu fiz não ficou com o fundo perfeito em hipótese alguma. E a mesma coisa serve para vocês. Então, mantenham-se saudáveis. E vamos juntos com a arte atravessar esse período de isolamento social e combater o Covid-19. Sigam as recomendações do OMS e assim nós vamos conseguir. Câmbio, desligo.